tentar reconstituir fragmentos da vida de minha bisa Mariana, não posso deixar de dedicar um olhar à relação da matriarca com sua prole. As relações com os filhos ao longo do tempo são fundamentais para que possamos construir uma imagem dessa figura misteriosa e fascinante que é Ana Mariana de Jesus. Então você teve 3 filhas mulheres, né? A tia Tensa, a tia Neuzira e a tia Neuza. E de homem você teve o tio Zezé, tio Demar, tio Demi, meu vô, o Osmar e o tio Sérgio, né? De criação. O Sérgio é de criação. Mas peguei com 9 meses, né? E cuidou dele. Se for contar de neto também, de neto, Nossa Senhora. É muita gente, né, Bisa? É gente que não acaba mais. E você tá feliz de estar viva com 103 anos, com E saúde? graças a Deus estou feliz. Peço para Jesus todo dia cuidar da minha casa, da minha mãe. O que eu puder fazer, eu faço ali, eu faço. Não faço mais que não deixa, mas que eu poder fazer é só falar que graças a Deus eu sei fazer de tudo e Jesus, Nossa Senhora, me dá força. Quando eu estou triste, deitado, pensando nos meus filhos que já foram, Nossa Senhora me anima, eu já levanto, vou fazer meu serviço e pronto. Graças a Deus. Antes de mudar para Ribeirão Preto, minha bisavó morou na roça. Foi nessa época que precedeu a mudança para a cidade, inclusive, que Ana Mariana de Jesus perdeu o primeiro filho. Mesmo com todas as adversidades de uma vida dura, cheia de provações e batalhas diárias, a fé de Ana Mariana permaneceu inabalável. Quando eu morava na roça, nós tocava café, meu marido tocava café aneia, depois ele parou de tocar café, foi ser retireiro, numa fazenda, retireiro e administrador. E eles tiravam o leite, como não tinha quem desnatava, eu ia desnatar, para ajudar ele, criar meus filhos. Porque meus filhos eram tudo pequeno e a vida naquele tempo era muito gostosa. E foi nessa época que o Osmar ficou doente? Osmar ficou doente, quando ele ficou doente, eu fui no médico, o médico falou assim que ele ficou sofrendo do coração, por aveia do coração, porque a força que eu fazia para desnatar o leite. Aí ele ficou doente, com 16 anos ele morreu. E foi difícil? Foi muito difícil, né, Bisa? Foi muito difícil nessa época. E graças a Deus, criei meus filhos muito bem, eduquei aquilo que nós pudemos dar, e graças a Deus todos eles é muito educado, trabalhador e direito. Graças a Deus. Sente muita saudade do Osmar, Bisa? Do jeito que está nosso mundo, de Jesus e Nossa Senhora, eles estão melhor do que nós não sabemos o que nós vai passar. E abençoar nosso Santo Papa Francisco, que está rezando e pedindo para Jesus abençoar a nossa casa, todos meus filhos e meus netos, com a bênção de Jesus e Nossa Senhora. Abençoar a saúde dele, as vistas dele, as pernas dele, e que ele puder fazer o que ele puder fazer para nós nesse mundo santo. É de se imaginar que tantas dificuldades e durezas acabem por constituir uma personalidade um tanto dura, severa e mais fechada. Na tentativa de construir e reconstruir a imagem de minha bisavó Mariana, eu preciso recorrer a outras pessoas, que são fundamentais para trazerem outros olhares para o panorama. Gostaria agora de apresentar minha tia-avó Hortência, a primogênita de Ana Mariana e Manuel Pedro. Nessa foto, minha doce tia Hortência me segura no colo em meu aniversário de 1 ano. Desde pequeno, eu sempre gostei de ouvir as histórias de infância que ela sempre gostou de contar. Eu sempre achei que a tia Hortência precisava verbalizar as histórias para poder seguir vivendo, já que guardá-las internamente causava muito sofrimento. Os relatos de Hortência, a filha mais velha, envolvem relação próxima com o irmão Zezé e mostram outra faceta de minha bisavó. Uma faceta um pouco mais dura e severa. A minha mãe era muito brava para mim, o final do Zezé. E nós não podíamos fazer nada que nós apanhávamos. E ela,
Um dia ela mandou nós buscar gás na Santa Cruz, mas não deu dinheiro para o finado Zezé, mas não falou que tinha que levar o bujão de gás. Aí chegamos lá, o homem pegou e falou assim, mas você cadê o bujão, os meninos? Aí ele falou assim, de quem que vocês são filhos? Aí o finado Zezé falou assim, nós filhos do Mané Pedro. Aí ele falou, não, leva o gás e de tarde vocês trazem o bujão vazio. Aí chegamos lá, tomamos uma pizza, aí o finado Zezé respondia, eu não respondi. Aí ele falou assim, a senhora mandou nós buscar gás, mas não falou que precisava levar o gás vazio? Vocês são muito burros. E assim por diante. Então ela era muito brava quando vocês eram crianças? Só em mim, eu e o finado Zezé. E você e o finado Zezé eram os mais velhos, né? Nós mais velhos. Mas o finado Zezé me acudia tanto. Nossa Senhora! Na hora que ela vinha, ele... Aí meu pai, eu dava acesso. Todo dia eu dava acesso. E ia para a roça, meu pai trazia eu nas costas para levar para Santa Cruz, na farmácia. Aí ele falou assim, quer saber de uma coisa? Agora amanhã eu vou levar ela para Serra Azul. Levar ela para Serra Azul aí nós em cedinho pega a jardineira, não era homem, não, era jardineira. Aí pegamos a jardineira e fomos para Serra Azul. Aí chegou lá, me levou na farmácia, me aplicou o remédio e me deu o remédio. Depois nós saímos. Foi no ponto de ônibus. Ponto de ônibus, o homem chamava Zé Reguine. Aí eu olhando lá tinha sapato, tinha roupa, tinha tudo. Eu olhando no sapatinho lá, fiquei louca por causa de sapato. Aí meu pai falou assim, filha, não posso te comprar sapato. O dinheiro eu deixei tudo na farmácia com remédio seu. Aí fiquei quieta. Aí esse Zé Reguinho lá falou assim, Mané Pedro, tadinha. Eu andava de pargata-roda, você não conhece pargata-roda? Uma marmota. Aí ele falava assim, Mané Pedro, leva, tadinha. Quando você puder pagar, você paga o sapatinho para ela. Aí eu fiquei contente. Experimentou o sapato que eu queria, bonito sapato. Aí essa jardineira vinha aqui em Ribeirão para depois voltar para Serra Azul e depois ia para o Cajuru. Aí eu, com medo do homem me tomar o sapato, eu falei, pai, eu posso sentar na porta da igreja a hora que eu ver a jardineira, eu corro para cá. Mas era de medo de tomar o sapato e com a caixinha na mão. Aí chegamos em casa, nossa senhora, a mãe falou assim, danou, pega o cavalo e põe no piquete, que amanhã cedinho ele vai para Santa Cruz levar para a jardineira, levar e entregar para o Zé Reguine. Ela não vai ficar com esse sapato de jeito nenhum. Aí eu chorava. Aí ela escondeu o sapato. Aí o meu pai falou assim, fica quieto. Não chora não, que eu sorto o cavalo do piquete. Aí depois, se pôr para o pasto, não pegava o cavalo. Aí já era de madrugada, já uma chuva, e o finado Zezé foi no meu quarto e falou, Tensa, só eu que não vi você calçado com esse sapato. Calça ele, para me ver. Aí eu falei assim, eu não sei onde está. Aí ele falou assim, mas eu sei onde está. Aí foi lá, pegou o sapato. Aí pegou o sapato, me pôs no pé e estava uma chuva lá fora, um barro só. Uma chuva, aí ele ficou na porta da cozinha. Vem para me ver, você quer sapato para não saber andar de sapato? Aí eu fui andando para o lado dele. Aí ele me puxou lá para o meio do barro. Me puxou para o meio do barro, sujou tudo o sapato.
Aí eu comecei a chorar. Ai, você sujou meu sapato. Que sujei teu sapato, você não ia ficar com ele mesmo? Aí ele limpou o sapato, aí ela acordou com aquele choro meu do sapato sujo. Ah, uma pisa em mim no final do Zezé. Ela batia nós mesmo. E aí você acabou ficando com o sapatinho. O sapatinho estava sujo. Então, o finado Zezé te ajudava muito, era seu companheiro. Ajudava. Aí ele pegava, ia na escola, chegava na escola, os moleques da outra fazenda mexiam comigo. Aí ele falava assim, vocês vão ver na cava, eu vou pegar vocês. Falava para os meninos da outra fazenda. Chegava na cava, apanhava eu e ele, que eu precisava ajudar ele. Era um mundo de moleque, batia nele. Aí eu tinha que ajudar ele, bater nos moleques. Aí tinha um pé de baroleiro, um pezão grande, aí o finado Zezé falando assim, e hoje nós vamos embora sem almoçar, nós vamos trabalhar sem almoçar. Aí eu falei, por quê? Ah, a sombra onde está. Aí chegava lá, vixe, a mãe já estava não caninando. Pega essa cabaça e arranca essa roupa e vai embora trabalhar. Aí nós pegava a cabaça você sabe o que é. Aí passava na mina, enchia ela e ia embora trabalhar. Mas eu, final de vezes, era sem vergonha, preguiçoso, tadinho, Deus tem. Aí ele pegava a boquinha do saco bem na beiradinha para a cabaça quebrar. Ah, não chegava com água, só chegava minha água lá. Aí meu pai batia nele. Aí teve um dia, aí meu pai falou, ah, vou comprar um corote, vocês vão ver. Aí eu falei, mas eu não posso, pai, com corote é 10 litros d'água. Ele levou esse corote uma semana só, quebrou ele, dissortou e quebrou de novo. Aí nós ia plantar feijão, plantar arroz, e ele enchia a cova para acabar logo. E quando nascia esse feijão, esse arroz, meu pai batia nele. Aí um dia eu peguei, estava muito feijão no saco, aí o pai falou assim, enquanto nós não acabar esse feijão hoje, nós não vamos embora, porque o feijão, hoje tem lua, nós vamos até a lua estiver clareando, nós vamos acabar com esse feijão hoje. Eu fui lá, tinha muito feijão no saco, falei, nossa senhora, nós vamos posar aqui. Aí peguei 4 litros de feijão, nós pegava as latas de 2 litros para o feijão para ir plantando. Aí peguei 2 latas de feijão e fui na rua dele. Aí eu falei assim, fui lá ver que mundo de feijão. Falei, não, nós vamos morar aqui essa noite. Ele chamava finado Dito e finado já morreu também. O Dito morreu o dia que ele morreu. E finado Anastácio. Aí pegamos, eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí fui na rua dele, tinha um buraco de tatu. O buraco de tatu, pensei que jogava e ia embora para o mundo lá, não nascia, né? Aí peguei e joguei 4 litros de feijão no buraco de tatu. Aí eu fui, peguei 2 latas e fui na rua dele. Falei, toda vez que nasce as plantas, ele apanha mesmo, ele apanha. Mas para mim o buraco ia embora com o feijão. Aí enchia 4 litros de feijão. Aí passou um pouco, eu falei, ô pai, para de covar aí a terra que o feijão está acabando. Ah, dessa vez até você vai apanhar, meu pai falou. E eu, tranquila, né, que eu plantava direitinho,
Eu falei assim, mas não, para mim nunca ia nascer feijão. Aí quando nasceu o buraco de tatu, estava parecendo um buquê de flor, um vaso de flor. Ei, aí meu pai, seu filho da puta! Arrancou um pedaço do galho de café e pulou para bater nele. Aí eu corri e segurei ele, falei, bate em mim. Que não foi o final do Zezé, não foi o Zezé que fez isso. Quem fez isso fui eu. Eu que joguei o feijão no buraco tatu, que eu pensei que o feijão não nascia. Que o senhor falou que era para nós ia ficar aqui até acabar. Eu vi esse monte de feijão, o senhor bate nele mesmo. Aí eu pulei na frente dele, aí ele falou assim, dessa vez você falou pro meu irmão, dessa vez você escapou, viu? Que ela assumiu o erro dela. Aí, e sempre ele me acudindo. E minha mãe, ó, sempre brava, a avó conhece ela. Essa faceta mais dura e severa de minha bisavó deixou marcas em alguns de seus filhos. E é difícil julgarmos as atitudes tomadas se colocarmos na balança tudo o que teve que ser enfrentado. No fim das contas, minha bisavó foi a melhor mãe que pôde, sempre querendo acertar. Sua relação forte com a religião transbordou para a vida de Hortência. Quando eu fui entrevistar minha tia Tência, ela fez questão de me mostrar seus santos, que ficam no quarto onde ela dorme. Aqui? Também esse é seu altar, tia Tência? Esse aqui é meu santinho que me protege a noite inteira, o dia inteiro. Nossa Senhora Aparecida, São Bom Jesus da Lapa. Eu quebrei a cabecinha dessa santinha, até fiquei triste. A Marlene colou direitinho e está tudo bem. Jesus que fez eu pedi. Se eu errei, não sei se eu errei. Só pedi a Deus para Ele proteger ela. Minha bisavó também faz questão sempre de falar de todos os santos que tem. As imagens sacras são, sem dúvidas, grandes alegrias em sua vida. Com a idade avançada, o sagrado e seus mistérios parecem ocupar ainda mais o centro do palco da vida, em ato derradeiro. Me fala um pouco dos santos que você tem, Bisa. Santo? É. Nossa Senhora Aparecida, não sei. Só a Nossa Senhora Aparecida, acho que eu tenho umas 10 ou mais. Jesus, Nosso Senhor do Bom Fim, tem muitos santos, todos. Ganhei uma Nossa Senhora da Cabeça agora, no meu aniversário, da Ana do Graveto. Jesus que abençoe ele. Santo, eu tenho três altares, tem um... Três, porque tem esse aqui também, tenho 3 altares no meu quarto. E todo dia você reza, né, no altar? Todo santo dia deito, eu fico na minha cama, rezo, assisto minha Santa Bênção de Jesus todo dia, cabo de vestir a bênção, agradeço meu grande dia, agradeço todos meus filhos, saúde meus filhos, graças a Deus, o Demar, saúde, todo mundo, o Bodemir, todo mundo. Ana Mariana, uma fervorosa devota de Nossa Senhora Aparecida. Uma das Nossas Senhoras que tem em casa, inclusive, possui uma história especial. Aparecida, minha rainha que eu tenho lá no meu quarto, o Mozart tinha 6 anos quando ele me deu ela. Tinha uma quermesse, ele falou assim, mãe, me dá dinheiro para eu comprar um bilhete de Nossa Senhora. Peguei e dei para ele o bilhete. E a Nossa Senhora é tão grande que ele nem pôde levar no meu colo. Foi a moça que levou. E está lá. A dona da nossa casa é a dona do Mozart com a família dele, que ela é mãe dele. Foi o dia das mães. Foi o dia das mães que ele me deu a mãe. Falei, eu não tenho dinheiro para comprar nada para a senhora, comprar um bilhete. E Nossa Senhora deu tudo, deu.
Eu tenho só que agradecer a Jesus que eu recebo, meu Deus. Para Ana Mariana, a fé cristã foi fundamental no enfrentamento de todas as adversidades, perdas e dificuldades. Seus santos ocupam boa parte de sua casa e ela tem orgulho de falar sobre como a casa em Ribeirão Preto foi conquistada com muito esforço. E você gosta da sua casa, Bisa? Hein? Você gosta da sua casa? Da minha casa? É. Nossa Senhora. Nós não tinha lugar de morar se não fosse a Neuzida e o Joãozinho. E Deus Nossa Senhora Aparecida e eu, irmã, né, fazer força para comprar. Nós íamos buscar essa casa na fazenda, tijolo, nós ganhamos do patrão. E faz muito tempo, né, que você ficou viúva, né, Bisa? E o Mosaico sabe. É, faz bastante tempo. Ó, faz só que vocês vieram para Ribeirão Preto faz uns 61 anos. 60? É. Nós morreu. Não. Nós veio da fazenda quando o Osmar morreu, que eu não costumei ir lá mais. Que todo dia eu tinha que ir lá no tumbo dele, lá na Saudade. Que ele morreu em São Paulo, mas ele falou, mãe, eu quero ir para Ribeirão Preto, e eu quero ir bem bonito. E ele veio, ele é bonita, bem arrumada. É. Graças a Deus. E o retrato dele fica ali junto com o Santos, né? Fica ali no meu santo. Agora tem a da Neuzira também, né? Tem. Agora tem o da tia Neuzira ali. E tem o do tio Zezé também. É? Tem o do tio Zezé Ah, também. do Zezé também eu tenho. Ternuras vem lá das alturas do seu Deus